abençoados do Senhor, graça e paz. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Nesta oportunidade, eu venho lhe fazer um convite. Convite que, com certeza, partiu de Deus, inspirou o meu coração, o povo da Igreja Cristo Vive, os irmãos que crescem na graça e no conhecimento, e chega hoje até você para que você venha participar conosco do 3º Seminário de Doutrinas da Graça de Deus na cidade de Atibaia, estado de São Paulo. É um prazer, é uma alegria, é uma satisfação muito grande eu vir a público para convidar e para notificar a todos os abençoados de Atibaia e região que nós estamos caminhando a passos largos na direção da existência de uma igreja Cristo Vive em Atibaia. Uma igreja genuinamente em graça. E é por isso que eu estou aqui lembrando a todos os irmãos que crescem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, através da Igreja Cristo Vive de São Paulo, da Igreja Sede no Rio de Janeiro, com o nosso apóstolo Miguel Ângelo, todos os irmãos que nos acompanham pelo programa de televisão, pela rádio, pela internet, e também, em especial, aqueles irmãos amados que fazem parte do Núcleo de Estudos Bíblicos em Graça, que se reúne na casa da irmã Suzy Carriere, em Atibaia. Nós já fizemos o Seminário de Doutrinas nível 1, fizemos o ano passado o nível 2, e agora vamos ministrar o Seminário de Doutrinas da Graça de Deus nível 3, no dia 15 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, uma programação maravilhosa para você. Vamos estudar graça mesmo, doutrinas, à luz da Bíblia, até ao meio-dia. Vamos parar para almoçar. Voltamos à tarde com mais doutrinas estudadas profundamente. Depois o Bispo Rai trará a palavra administrativa a respeito dos próximos passos. Teremos a entrega dos certificados personalizados, um coffee and delicioso, muita comunhão, uma linda festa de encerramento, e você não vai ficar de fora deste evento que tem já a bênção de Deus. Com certeza, os sinais estão aí e são evidentes. Faça a sua inscrição rápido, antecipada, por favor. O valor é R$30 e as inscrições são feitas com a irmã Suzy Carriere, pelos telefones 96404-3856. Repetindo, 96404-3856. Ou 3402-2580. 3402-2580. Em Atibaia. Prefixo 11 também. Ou então, em São Paulo, com a nossa presbítera Cristina, aqui na Cristo Vive, 5561-4405, o horário de inscrições para contato das 9 às 18 horas, R$30. Nós nos reuniremos no Itapetinga Plaza Hotel, Rua Otávio Passos, 85, é no centro de Atibaia. Se você vai pela Fernão Dias, a entrada é pelo quilômetro 39, sentido São Paulo, Minas Gerais. Não perca esta oportunidade. Vamos ter um banquete espiritual e eu, Bispo Rai, parte do corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo, estaremos lá para amar e demonstrar o que é a graça de Deus. Até lá! Bom dia, amados de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai para a vida eterna, predestinados em amor, vitoriosos em Cristo Jesus, mais que vencedores.
Eu quero saudar a todos os telespectadores amados que crescem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo com a paz, o amor, a paz, a alegria, a paz, o conhecimento, a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o dom que Deus nos deu. Nós temos o fruto do Espírito para manifestar, o dom do Espírito em nós. E nós queremos que quando nós nos saudarmos, quando nós caminharmos juntos, falando especialmente da palavra de Deus, que todos estes dons, que todo este fruto do Espírito se manifeste, como apraz ao Senhor, que assim seja, hoje e durante toda esta semana, na qual nós veremos uma vez mais o povo de Deus crescer, amadurecer, ter as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bom dia a você que cresce, a você que tem amadurecido, que tem os seus olhos iluminados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus para compreender a sua herança, qual é a esperança do seu chamamento. Bom dia a todos aqueles que estão cortados hoje pela palavra da graça de Deus, que corta, que separa a alma do espírito, que é apta para discernir os intentos, os pensamentos mais profundos do ser humano. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da missão apostólica da graça de Deus. Temos um bispo primaz e apóstolo, Miguel Ângelo, que nós amamos, que nós respeitamos e queremos sempre honrar por ter sido ele um grande instrumento, precioso instrumento de Deus em nossas vidas e em nosso ministério, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e hoje reconhecido como um servo de Deus, um homem que tem um coração segundo Deus, hoje reconhecido no mundo inteiro. Eu quero mandar um abraço especial para a família apostólica, lá no Rio de Janeiro, na nossa sede. Sei que muitos acompanham também o programa do Apóstolo, nesta emissora, às 10 horas da manhã, e também estão ligados online e muitas vezes pelo site, conhecendo também o trabalho do nosso ministério, lá na nossa sede internacional, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu e o Bispo Rai estamos aqui em São Paulo, na capital. E hoje, segunda-feira, nós queremos lhe fazer um convite muito gracioso para você orar, para você clamar, para você interceder, para você invocar o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. É noite de segunda-feira, noite de oração e confissão. Hoje, às 20 horas, você é nosso convidado. Todas as segundas-feiras nós levantamos um clamor em congregação. É lógico que cada um de nós tem o seu momento devocional em sua casa, o seu momento a sós com Deus, e deve ter mesmo. Nós todos devemos manter sistematicamente a leitura da Bíblia Sagrada, a oração, que é esta intimidade com Deus, este aconchego. Mas o Senhor honra a oração em congregação. Quando o corpo está reunido, quando a unidade do corpo, quando os irmãos vivem e permanecem em união. A Bíblia Sagrada diz que ali, onde estão unidos os irmãos, reunidos os irmãos, o Senhor ordena a bênção. E todas as segundas-feiras nós temos visto Deus ordenar a bênção para o nosso corpo aqui, o nosso povo que se reúne neste lugar em São Paulo, que é a Cristo Vive, o nosso refúgio em graça nesta cidade, que é a maior cidade da América do Sul. Você não pode ficar de fora. Venha hoje, às 20 horas, nós estamos na rua Professor José Leite Oiticica, 250, Brooklyn. A rua Professor José Leite Oiticica, ela é paralela à Avenida Morumbi, travessa da Avenida Shukri Zaidan, em frente ao prédio da Vivo. Esta é a avenida da Rede Globo. Se você quiser mais informações, ligue para nós, 0 operadora 11 5561 4405. O nosso e-mail para você manter contato conosco, igreja@cristovive.org.
E o nosso site, se você está muito longe, você pode também participar dos nossos cultos em tempo real, que são transmitidos ao vivo pela nossa página na internet. Acesse www.cristovive.com.br e esperamos você aqui hoje às 8 da noite. Eu vou dar sequência esta semana a um tema muito precioso que nós iniciamos na última semana, na semana próxima passada, a respeito das duas sementes que existem sobre a terra. Quando nós falamos em duas sementes, nós não estamos falando aqui, logicamente, de agricultura, mas nós temos que entender que a Bíblia Sagrada usa muitas figuras, muitos exemplos, né? Muitas analogias, metáforas até, envolvendo a agricultura e a pecuária. E é muito importante que a gente saiba, né, entender o que cada profeta, cada apóstolo e o próprio Senhor Jesus estava falando em termos espirituais, em termos de vivência da palavra, quando usa estes termos sobre a agricultura. E a palavra de Deus fala em sementes. Muitas vezes a nossa vida espiritual, muitas áreas da nossa vida, atitudes, são comparadas a sementes, né? A palavra de Deus, ela também é comparada a uma semente, que quando é lançada e cai em terra boa, dá muito fruto, dá fruto a 30, a 60, a 100 por um da semente. Qual é a terra boa? A Bíblia explica que a terra boa é o coração dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus. E a Bíblia toda, de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós encontramos na Bíblia inteira a evidência claríssima de que existem nesta terra duas sementes, na verdade, dois tipos de pessoas. Sementes, nós vamos usar esta expressão, por quê? Porque a semente, ela, quando é plantada, ela dá fruto. E nós temos sementes que vão sendo plantadas, geradas e vão dando frutos em termos de vida. Pessoas. Nós, quando falamos em dois tipos de pessoas, nós estamos falando em dois tipos de raças em termos espirituais. Nós não estamos falando aqui de nações, né? Nós não estamos falando aqui de continentes, nós não estamos falando aqui de etnias, de raças, de línguas, de povos. Nós estamos falando de dois tipos de pessoas que existem em termos espirituais: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você vai identificar muitas expressões bíblicas que agora você, com olhos iluminados, com a revelação da graça de Deus, você vai identificar de que semente se estava falando naquela situação, naquele texto bíblico, de que tipo de pessoa se estava falando. Então a Bíblia fala em filhos de Deus e filhos do diabo, em descendência bendita e descendência maldita. A palavra de Deus fala em abençoados e amaldiçoados. A palavra de Deus fala em boa semente e má semente. A palavra de Deus fala em árvore boa e árvore má, fruto bom e fruto mau. Fala em peixe bom e peixe ruim. A palavra de Deus fala em trigo e fala em joio. A palavra de Deus fala em ovelha e fala em cabrito e lobo. A palavra de Deus fala em vaso de misericórdia e fala em vaso de ira. A palavra de Deus fala vasos de honra e vasos para desonra. Você está compreendendo? Duas sementes sobre a terra. A palavra de Deus fala em justificado e condenado. A palavra de Deus fala em salvo e a palavra de Deus fala em perdido. A palavra de Deus fala em abençoado, justificado, e a palavra de Deus também fala em amaldiçoado e destinado à perdição. Predestinado para a salvação,
destinado à perdição. A palavra de Deus fala que existem pessoas que vão estar à direita do Rei da Glória, Jesus Cristo, e que para esses ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. E há pessoas que vão estar do seu lado esquerdo e vão ouvir do Rei da Glória: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então existem os benditos e existem os malditos. Os que estarão à direita de Jesus e os que estarão à esquerda de Jesus. Os que vão viver a vida eterna com Cristo e os que vão viver a morte eterna. A eternidade no inferno com o diabo. Então é muito importante que você identifique na Bíblia esta existência das duas sementes, porque isso é real. Nós vivemos num mundo em que há dois tipos de pessoas, espiritualmente falando. Os que são de Deus e os que são do capeta, que são do diabo. Os que estavam antes da fundação do mundo em espírito com o Criador e os que não estavam lá passaram a existir depois da queda do homem, a partir do nascimento de Caim. E nós temos muitos exemplos bíblicos. Nós temos Abel, nós temos Caim. Nós temos exemplos bíblicos de dois gêmeos, no ventre materno ainda, brigando ali. Um representando a boa semente, o outro a má semente. Temos Esaú e Jacó. Jacó, eleito. Esaú, rejeitado. Não eleito de Deus, outra semente. Então, nós sempre vamos encontrar na Bíblia estas duas sementes ali manifestadas e o Senhor mostrando. Nós vemos Judas Iscariotes, um filho da perdição, se perdeu porque foi posto para isso, foi o traidor. O Senhor jamais colocaria um justo para traí-lo, uma ovelha dele para traí-lo. O servicinho sujo de traidor coube a um filho do diabo, a um filho da perdição, Judas Iscariotes. O primeiro homicida que nós temos notícia, na humanidade, foi Caim, que assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque era filho do diabo, as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, tem muitos exemplos. Faraó, eu expliquei a semana passada, um filho da perdição. E assim, nós temos em toda a humanidade, ao longo da história, nós temos eleitos, escolhidos por Deus, e temos aqueles que são do inimigo, são energizados pelo diabo, estão para fazer a vontade do diabo. E eu quero mostrar, então, mais evidências sobre a existência das duas sementes. A palavra de Deus também usa a expressão muitos e todos. E você precisa agora identificar que quando o Senhor fala que morreu por muitos, ele está se referindo aos seus eleitos, não toda a humanidade. Jesus morreu pelo seu povo, pelo povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele morreu pelas suas ovelhas, pelos seus escolhidos, pelos seus predestinados. E quando a Bíblia fala em todos, na verdade, quando diz que Jesus salvará a todos, ele está falando todos os quais, pelos quais ele morreu. O Senhor salvará a todos os eleitos, a todos os predestinados. Nenhum vai ficar de fora. Ele diz que nenhuma ovelha se perderá. Agora você tem que entender que quando Jesus fala que derramou a sua alma por todos, não é por toda a humanidade, mas todos que ele de antemão conheceu, escolheu, predestinou, chamou a seu tempo, justificou e glorificou. Então eu quero lhe mostrar uma vez mais esta revelação através do apóstolo Paulo. Quando escreveu aos Romanos, Paulo disse assim no capítulo 28 de Romanos, vamos lá. Desculpe, capítulo 28, não, capítulo 8, versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus.
Agora explica aqui. Quem são os que amam a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer que há pessoas nesta terra que amam a Deus porque são chamadas por Deus. Porque tem um propósito de Deus nas suas vidas. Quem são os chamados? Agora aqui explica. Porquanto aos que de antemão conheceu, são esses os chamados. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, o que disse lá no 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Chamados. E o que diz o 30? E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, só é chamado por Jesus aqueles a quem de antemão ele conheceu e predestinou para ele. E a palavra de Deus diz que aos que chamou, a esses também justificou. Ele chama porque ele quer salvar. Ele vai cumprir o seu plano perfeito de redenção na vida dos eleitos, dos predestinados. E aos que justificou, a esses também glorificou. São esses os que amam a Deus. E na vida desses é que todas as coisas estão cooperando para o bem. As coisas não cooperam para o bem na vida de um filho do diabo, de um ímpio, de um filho da perdição. As coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E amar a Deus é uma condição que só alguém que é chamado por Deus segundo o seu propósito pode ter. Então, só nós podemos amar a Deus, os filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que são os que ele chamou. E quem ele chamou? Os que de antemão ele conheceu e predestinou. Então você está vendo que linda revelação o Senhor está lhe dando. O Senhor está mostrando mistérios que estavam ocultos. Aprove a Deus revelar a você, a revelar aos seus filhos nestes tempos finais. Então, vamos ver agora lá evidências das duas sementes também no Antigo Pacto, no Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, venha comigo, é bastante conhecido, o capítulo 53 de Isaías, ele diz assim nos versículos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Aqui está Isaías profetizando acerca de Jesus, que viria 700 anos depois. Isaías não conheceu Jesus, estava ali profetizando e dizendo, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, do sacrifício de Cristo, não é? E ficará satisfeito. Então o Senhor, quando viu a obra consumada por ele na cruz, ele ficou satisfeito. Tudo foi feito perfeitamente, foi tudo consumado perfeitamente. Diz assim, o meu servo, o justo, está falando de Jesus, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, qual iniquidade Jesus levou sobre si? A iniquidade deles, dos muitos que ele veio para justificar. Eu e você e todos os eleitos do Senhor fazemos parte desses muitos. Você está compreendendo aqui. No versículo 12 está escrito, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele intercedeu por nós, os muitos transgressores, pelos quais ele derramou o seu sangue. Diz que ele levou sobre si o pecado de muitos, não levou o pecado de toda a humanidade. Jesus não morreu por toda a humanidade. Jesus morreu pelos muitos que constituem os seus filhos, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, os chamados, os glorificados. É importante você conhecer esta verdade, porque às vezes a pessoa diz assim,
É interessante, por que a gente prega para um monte de pessoas? Tem pessoas que amam a palavra, se emocionam, tomam para si, se identificam, se rendem à autoridade da palavra e de Jesus Cristo. E por que tem outras pessoas que dão de ombros, escarnecem, não querem saber, não entendem nada, porque não são para a salvação. Não fazem parte dos muitos pelos quais Jesus morreu. E eu quero lhe mostrar, ainda nesse final de programa, uma palavra do próprio Senhor Jesus maravilhosa, em Mateus. Isso é lindo. Mateus capítulo 1, versículo 21. Olha que lindo isto aqui, né? Diz assim a Escritura. Aqui nós estamos vendo acerca do nascimento de Jesus. E diz o versículo 21. Ela dará à luz um filho, está falando de Maria. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Aqui o anjo tinha aparecido em sonho a José. E ele disse, Maria vai dar à luz um filho. E você, José, vai pôr o nome, olha só, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele não teve livre-arbítrio nem para escolher o nome. Deus disse, José, é o seguinte, a tua mulher, que você vai desposar, Maria, vai ter um filho. E você vai pôr o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui está uma grande revelação. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo, o povo dele. O seu não é teu, José. O seu povo, o povo dele. Quer dizer que Jesus tem um povo nesta terra. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus não viria para salvar toda a humanidade do pecado. Não. Jesus veio salvar o seu povo dos pecados do seu povo. Porque Adão fez o povo de Deus pecador e Jesus veio para fazer este povo livre, sem pecado, regenerado, reconciliá-lo novamente com o Pai. Isto é maravilhoso. Você e eu estávamos aqui na profecia. O Senhor veio para nós, por nós, e nos salvou dos nossos pecados. Amanhã eu volto, tem muito mais revelação. Tchau, boa semente, bom dia.